Fala mano, imagina você ser um fracassado completo na sua vida, morar num barraco abandonado, ter que comer miojo com salsicha todo dia, trabalhar como um condenado por migalhas e ainda por cima ser feio e burro. Essa é a história do protagonista dessa história. Bom, pelo menos até algo acontecer e mudar totalmente o rumo ferrado da sua vida. Esse é mais um anime da temporada, mano, então bora pra mais um resumo exclusivo de Dragon Animes. O anime já começa com o nosso prota aí parado em frente a um portão gigantesco. Completamente impressionado, ele solta um caralho, que enorme. Eu sei, foi o que ela disse. E ele não tá exagerando não, mano. Esse lugar é o Instituto Kyo, uma das 3 escolas mais prestigiadas do Japão, de onde saem os primeiros ministros, grandes empresários, a elite do país. É filho de rico pra todo que é lado, mano. No meio desse mar de alunos de uniforme branco, uma garota de cabelo laranja desce de um carro. A tal Konoha se vira para o nosso protagonista que tá andando ao lado dela e pergunta toda educada se tá tudo bem e se eles já podem continuar. Na mesma hora, os alunos entram em choque, tentando descobrir quem é esse moleque misterioso ao lado dessa princesa da escola. E ele entrega a informação que dá início a essa história. Até ontem, ele nunca imaginaria que pisaria nesse mundo. A história então volta um dia no tempo. A gente encontra esse moleque aí terminando mais um expediente em uma obra. Era o último dia de trabalho dele ali, e os colegas comentam que mesmo sendo um franzininho ali, ele trabalhava de manhã até a noite para conseguir pagar sozinho a mensalidade da escola. Os pais só sabiam beber e apostar no tigrinho com o Bolsa Família do Lula. Então o Itsuki cresceu na pobreza aprendendo a se virar sozinho. Só que naquele dia tudo desmorona. Quando chega em casa, ele solta um "Voltei rapaziada, cheguei", mas ninguém responde. Em cima da mesa só existe um bilhete que tá escrito "Até mais, meu padrinho, falou". O Itsuki então estranha a situação, vai conferir a caderneta do banco e percebe que ela desapareceu. Nesse instante, a verdade bate com força. Os pais fugiram durante a madrugada, levando toda a economia que o garoto passou anos juntando. A única herança que deixaram foi aquele bilhete e 200 ienes do bolso dele, cerca de R$7, mano. Que filhos da puta. Agora ele tá sem escola, porque a cerimônia de entrada acontece no dia seguinte e ele não tem mais como pagar. Também está prestes a perder a casa por causa do aluguel atrasado. Com fome e com R$7 no bolso, o nosso prota sai sem rumo por uma ponte ali pra tentar se matar, tô brincando, até cruzar com 2 alunas daquela enorme escola. As duas se despedem e a garota de cabelo laranja segue sozinha. Nesse momento ele percebe uma carteira de estudante caída no chão. Era dela, mano. E mesmo vivendo o pior dia da vida, o nosso prota é coração, mano. Ele corre atrás da menina pra devolver o objeto. Só que essa foi a pior hora possível pra resolver ser gentil. Quando ele finalmente alcança a guria aí, encontra 2 homens mascarados dominando a menina. Era um sequestro, em plena luz do dia. O nosso prota obviamente congela, mano, e os criminosos perguntam quem ele é. E antes que consiga responder, os dois acabam sendo jogados dentro de uma van e levados embora. Num galpão abandonado, algemado e preso por uma corrente, o nosso prota tenta explicar que os pais dele não pagariam o resgate nem se quisessem. Os sequestradores mandam ele calar a boca, mano, porque o alvo nunca foi ele. Então um deles pega a carteira da garota, vê o sobrenome e comemora. Ela pertence à família Konohana, herdeira desse grupo, o conglomerado mais rico do Japão. O melhor alvo possível. Enquanto isso, o Itsuki finalmente entende que aquela garota de cabelo laranja é literalmente uma princesa de tempos modernos. E é nesse momento aí que a guria abre a boca e fala que quer ir no banheiro. Ela avisa sem o menor constrangimento que vai fazer xixi nas calças se ninguém levar ela no banheiro. E quando volta, anuncia toda feliz que agora tá mais leve, enquanto o nosso prota implora para que ela pare de compartilhar esse tipo de informação. Logo depois, ela chama o sequestrador de novo, só pra pedir chá e docinho. O bandido, já sem paciência, entrega apenas uma garrafa de água pra ela, mano. Só que a guria consegue derramar metade no próprio rosto, mano, porque segundo ela, nunca se acostumou a beber numa garrafa de plástico. O criminoso desiste e passa a responsabilidade pro nosso prota. E o nosso prota realmente cuida da guria, mano. Ele ajuda a segurar a garrafa enquanto ela bebe. Depois percebe uma poça da água no chão e pede pra ela chegar mais perto. Só que a garota consegue tropeçar em nada e cai de joelhos. O nosso prota fica sem entender como alguém consegue cair sem existir qualquer obstáculo. E ela apenas olha pra ele e diz que doeu, obviamente. O nosso prota examina o machucado, pede pra ela não encostar na ferida e naquele momento percebe que essa princesa não tem nada a ver com a imagem perfeita que a escola inteira idolatra. Na verdade, ela é praticamente um bebê de 16 anos cheio de dinheiro. Ela pergunta por que ele também foi sequestrado, já que ele
parece um fudido pobre. E o Itsuki aproveita para devolver a carteira de estudante que ela tinha deixado cair. A reação dela é dizer com toda a tranquilidade do mundo que graças àquela carteira o resgate deve aparecer a qualquer momento. O nosso prota nem consegue perguntar o que ela quis dizer, porque ela já muda completamente de assunto e fala que vai dormir, mano. Em seguida, deita a cabeça no ombro dele e vai dormir, mano. Enquanto a princesa dorme aí tranquilamente no ombro dele, a situação começa a ficar perigosa, mano. O clima vai ficar pesado. Os sequestradores estão irritados porque a negociação não dá em nada, e um deles avisa que quer uma resposta imediatamente ou vai começar a bater na garota. Mesmo algemado, o Itsuki entra na frente dela sem pensar duas vezes. O criminoso pergunta por que ele faria isso por alguém que nem conhece, e a resposta do garoto pesa no coração, mano, já que o futuro dele parece completamente sem esperança. Pelo menos ele ainda pode ajudar outra pessoa. O moleque perdeu tudo, mano, e mesmo assim ele é humilde. Nisso a guria acorda, limpa a baba do campo da boca e faz uma análise extremamente séria. Ele é uma boa pessoa. Ela diz que se sente confortável perto dele e que ele tem cheiro de futon secando no sol. O Itsuki pergunta se aquilo é um elogio, e ele explica que já teve vários cuidadores, mas todos eram formais demais. Com ele, ela consegue agir naturalmente. E olhando nos olhos dele, ela começa a dizer, mano, que ele vai ser dela. A porta simplesmente explode nesse momento. Uma tropa de choque invade o galpão por todos os lados. Em segundos, os sequestradores já estão rendidos. Um dos agentes ainda anuncia todo orgulhoso que neutralizou um terceiro criminoso, que na verdade é o nosso prota. Mas quem resolve essa situação aí é uma mulher de cabelo roxo que entra no galpão com uma autoridade, mano, e diz que ele não é um criminoso. O nome dela é Shizune. A Shizune se ajoelha diante da Hinako e pede desculpas pela demora no resgate, mas também dá uma bronca na guria, dizendo que ela deveria avisar antes de sair andando sozinha. A Hinako responde que acha isso chato. Na saída, a Hinako puxa a Shizune e aponta pro nosso prota e faz um pedido que muda completamente a vida dele. Eu quero ele. E sem demonstrar surpresa nenhuma, a Shizune apenas responde como desejar, minha senhora. Ela vai fazer todos os arranjos imediatamente. Já dentro da limusine, a Shizune abre uma pasta e começa a recitar toda a ficha do rapaz. Tomonari Itsuki, 16 anos, filho único, estudante que paga sozinho a própria escola apesar da pobreza, porém na noite anterior os pais fugiram levando todo o dinheiro dele. O Itsuki entra em choque e pergunta como ela sabe de tudo aquilo, e a resposta vem na mesma hora. Nunca subestime a rede de informações da casa Konohama, e ela ainda cita a mensalidade atrasada, o aluguel vencido e as contas acumuladas. Só depois faz a proposta, mano, perguntando se ele gostaria de trabalhar pra guria ali. O Itsuki pergunta se vai virar uma criada, mano, e ela responde que não. Mordomo seria uma possibilidade, mas também não é o caso. Antes de explicar a função, ela faz um aviso: se ele fizer qualquer coisa imprópria com a senhorita, ela corta aquilo. Você entendeu aquilo? O garoto repete e então ela revela o cargo: cuidador. Pouco tempo depois, a limusine atravessa um enorme portão e chega ao que a família Konohama chama de casa de férias, um verdadeiro palácio que faz a antiga casa parecer uma casinha de cachorro. Assim que o carro para, duas fileiras de empregados recebem a Hinako gritando: mano, bem-vinda ao lar, senhorita. O que é o chefão da família, Koronama Karen, o pai da Hinako e presidente do grupo Koronama. O melhor de tudo é que durante toda a conversa, a Hinako está completamente dormindo em pé ali, ao lado do nosso prota. O pai olha para a cena e apenas sorri. Pelo visto, a filha realmente se apegou ao moleque, mano. Nisso, o cara começa a explicar o que faz um cuidador pro nosso prota e pede para que a Shizune ligue um telão. Junto com o Itsuki, a gente assiste um vídeo mostrando a Hinako no Instituto Kyo. Ela aparece impecável, elegante, educada e perfeita em tudo. O Itsuki aponta para a tela completamente indignado e pergunta quem é essa guria aí, mano. E a resposta é simples: Hinako-sama, a mesma guria. Só que o vídeo continua e mostra outra face da moeda. Assim que avisam que a próxima aula será em outra sala, a mesma Hinako responde que não, mano. Boa noite, e apaga em cima da carteira. Depois aparece dormindo no gramado, em bancos, em qualquer lugar. Em outra gravação, uma garota implora de joelhos para que a senhorita acorde e troque de roupa. O Karen então explica com toda a naturalidade que aquela é a verdadeira Hinako. É assim que ela age longe do público. E a jovem desesperada era a antiga cuidadora, que acabou internada com uma ruptura gástrica causada pelo estresse
aparece e pediu demissão. Ou seja, a vaga ficou aberta porque a última funcionária literalmente furou o estômago trabalhando. E então vem a explicação do cargo. A função do nosso prota é dar suporte a Hinako nos bastidores e garantir que esse lado relaxado dela nunca seja descoberto. Em troca, o salário inclui moradia no palácio, 3 refeições por dia e 20.000 ienes diários. O Itsuki quase engasga ao ouvir o valor. O cara entende errado e pergunta se foi pouco. Talvez 50.000. O garoto entra em desespero e responde que é justamente o contrário. Diz que 8.000 já seriam suficientes. Mano, você é um merdia mesmo. Sim, mano, o Itsuki tenta negociar o próprio salário pra baixo, mano. Mas o sorriso do pai desaparece quando ele explica por que tudo isso é tão importante. A Hinako mantém a imagem de dama perfeita em público para conseguir um casamento com a melhor família possível. O grupo Koronama vive em um período de disputas internas, e o casamento da única herdeira virou uma peça estratégica. Por isso, ela nunca pode sair do personagem, e é justamente aí que entra o cuidador, manter toda essa fachada funcionando. E depois de provar que não tá interessado apenas no dinheiro, o Itsuki aceita os 20.000 ienes aí, mano. Tá bom, né? Só 20.000. E antes da despedida, faz aquele recadinho de pai. Ele vai matar o moleque se ele fizer alguma coisa. Logo depois, a Shizune leva o novo funcionário até o quarto dele, que simplesmente é maior que a antiga casa que o garoto morava. Ela abre o armário e mostra um uniforme. O Itsuki pergunta se essa é a roupa de empregado doméstico. É o uniforme oficial do Instituto Kyo. Afinal, o cuidador precisa estudar na mesma escola da senhorita. E antes que ele proteste, a Shizune explica que a identidade do moleque foi alterada. Agora ele será apresentado como herdeiro de uma empresa de tecnologia ligada ao grupo Koronama. O Itsuki ainda demonstra preocupação com a escola de elite, mas ela responde que já viu o seu boletim e sabe que as suas notas são excelentes. Seu nome é Tsurumi Shizune, criada pessoal da senhorita Hinako e também responsável por treinar o novo cuidador. O treinamento começa com uma pilha enorme de livros intitulados Manual da Senhorita, seguida por uma nova montanha de material escolar. Ela explica que além dos estudos, ele também terá aulas de etiqueta, postura e defesa pessoal. O Itsuki até ganha confiança, mano, dizendo que passou anos fazendo um trabalho pesado, mas a Shizune apenas sorri e propõe uma avaliação. A avaliação consiste no Itsuki sendo arremessado pelo tatame igual um boneco de pano várias vezes. Mais tarde, completamente acabado, nosso prota finalmente chega ao quarto e resume o dia com uma única palavra: infernal. Maravilhosamente infernal. Ele se prepara para deitar, mas descobre que a sua cama já está ocupada. A Hinako, usando uma camisola rosa, dorme profundamente no meio do colchão dele, mano. O moleque pergunta por que ela tá ali, e a resposta vem com toda a lógica da princesa aí, mano. A cama do cuidador dela também é a cama dela. Sem saber o que fazer, o Itsuki corre até o manual da senhorita procurando alguma instrução, e a guria nem sequer acorda. E nesse momento, o celular dele vibra. É Yuri, mano, uma amiga de infância dele. Ah, legal, sempre, né? Tem a amiga de infância. Perguntando se eles vão juntos para a escola no dia seguinte. O Itsuki logo trava, mano. Como que ele explicaria que em apenas 24 horas ele foi abandonado, sequestrado e contratado pela família mais rica do Japão e transferido para a escola mais elitista do país? Nisso, a Yuri liga. Mas antes que ele atenda, uma mão surge por cima do ombro dele e simplesmente confisca o aparelho. A Hinako acordou. Ela pergunta quem é essa guria aí, mano. E o Itsuki explica que é uma amiga de infância. E a princesa simplesmente abraça o celular contra o peito, decretando que agora ele é meu. E depois ela volta a dormir como se nada tivesse acontecido. No fim das contas, a guria só roubou o celular dele de birra, mano. Já completamente enrolado no edredom dele, ela chama baixinho pelo seu nome. Ele responde e com a voz sonolenta, ela faz um pedido, mano. A partir de amanhã, cuide bem de mim. Em pouco tempo, os dois já estão indo pra escola, e no caminho, a Shizune passa algumas instruções pro nosso prota. Em público, ela vai chamar ele de jovem Itsuki, e o mais importante, ninguém pode descobrir que ele é cuidador da Hinako, muito menos que os dois moram juntos. E bem nessa hora, a Hinako começa a reclamar que ele fala formal demais. O moleque até tenta mudar, mas com a Shizune do lado até bate um medo, mano. Então a Hinako pede para ele poder falar do jeito mais natural quando estiverem sozinhos, e a Shizune acaba concordando, e isso deixa a guria bem feliz. Quanto mais perto eles chegam da escola, maior fica a preguiça da guria. Ela até pede um abraço pro nosso prota e a Shizune logo repreende os dois. A desculpa da Hinako é que ele tem um cheiro muito bom, o que desperta a curiosidade da Shizune, que diz que também vai cheirar ele depois da aula. Que isso, mano. Quando chegam ao colégio, a Shizune entrega um pacote de batatas fritas pro nosso prota e manda ele usar caso a Hinako não queira obedecer. Enquanto isso, ela só quer voltar pra casa, porque ainda nem entrou no personagem. Já o nosso prota começa
começa a refletir sobre a situação em que se meteu. Ele está ganhando 20 mil ienes por dia só pra fingir ser um estudante daquela escola de elite e proteger o nome da família Konohama. Só que quando vê o tamanho do colégio, o choque de realidade bate forte. Mesmo assim, ele entra na sala e se apresenta. Só que diferente de uma escola comum, ninguém parece dar a mínima para o aluno novo. Logo depois, a professora começa a aula com o conteúdo do terceiro ano. O nosso prota fica completamente perdido e termina a primeira aula exausto. E enquanto ele sofre, a Hinako tá ótima. Continua linda, refinada e super sociável, como se aquele ambiente fosse a casa dela. Nisso, um moleque aleatório e um NPC safado aparece dizendo que o Itsuki vai ter que pagar um tributo por não ter se apresentado antes. O nosso prota já acha que tá ferrado, mas logo descobre que era só uma brincadeira. O garoto se apresenta como Kazuya e a menina ao lado dele como Karen. Os dois são super amigáveis e explicam que é normal alunos novos sofrerem nas aulas, já que muitos estudaram em escolas de elite. Eles também explicam que existem alunos que entraram ali só por causa da família e acreditam que o Itsuki é um deles. Lembrando do conselho da Shizune, ele inventa que a empresa de informática da família é pequena. Os dois acreditam na história, contam que também são plebeus que subiram na vida e convidam ele para um grupo de apoio. O nosso prota agradece, mas continua falando formal demais e precisa inventar que isso faz parte da criação da família. Só que o Kazuya faz uma pergunta que a sala inteira queria saber: qual é a relação dele com a Hinako? O Itsuki então explica que as famílias se conhecem e que ela apenas mostrou a escola pra ele. Mesmo assim, a turma pergunta se os dois já estão noivos, mano, e quando ele nega, todo mundo relaxa. A Karen explica que a curiosidade é porque a Hinako é praticamente uma celebridade. Ela tira as melhores notas, é linda, elegante e ainda é herdeira da família Konohana, por isso vivem espalhando rumores sobre ela. Mas o nosso prota, que passa o dia inteiro do lado da garota, sabe que esses boatos aí não passam de invenção. Em vez de reuniões de negócios, a Hinako só vai pro terraço, mano, o seu lugar favorito pra descansar. Na hora do almoço, o Itsuki fica impressionado com a comida luxuosa que ela trouxe. Mesmo assim, a Hinako diz que prefere comer aquilo porque só colocam alimentos que ela gosta. E isso faz sentido, porque ela é extremamente enjoada pra comer. Não gosta de cenoura, pimentão, cogumelo, tomate, abóbora, melancia, banana, manga. Não gosta de nada, né? Resumindo, qualquer legume, salada entra na lista de alimentos proibidos pra ela. E pra completar, a Hinako ainda pede pro nosso prota dar comida na boquinha dela, mano. O moleque morre de vergonha, mas acaba cedendo. Depois ela faz questão de retribuir e manda ele abrir a boca também. Sem graça, ele aceita. E a Hinako explica que precisa alimentar bem o cuidador para que ele nunca se canse de cuidar dela. Aproveitando esse momento aí, esse momento delicioso, o Itsuki pergunta por que os antigos cuidadores sempre pediam demissão. Hinako diz que não faz ideia. A última ficou apenas 2 semanas, a anterior 3 e a que mais resistiu aguentou só 1 mês. E isso deixa o nosso protagonista intrigado, mano, e preocupado. Isso é muita história de terror, daqui a pouco a guria vai virar um demônio, mano, essa é verdade. E ele fica preocupado porque na visão dele o trabalho é bom demais pra alguém largar. Afinal, além de moradia e 3 refeições por dia, ele recebe 20 mil ienes diários e ainda teve a matrícula da escola paga. A Hinako concorda que as aulas são difíceis, mas muda completamente de assunto e pergunta se ela mesma não conta como uma vantagem. Sem entender, o Itsuki leva outro susto quando ela pergunta se ele nunca pensou em casar com ela por dinheiro. O garoto responde que nunca pensou nisso, e satisfeita, a Hinako apenas pede para que ele não desista do trabalho, e pouco depois acaba dormindo encostada nele. Apesar de sempre deixar o nosso prota sem graça, a Hinako acaba parecendo mais um bichinho de estimação do que qualquer outra coisa. Só que a paz dura pouco, porque a Shizune liga perguntando onde a senhorita está e avisa que vai continuar telefonando até o Itsuki se acostumar com o serviço. Em seguida, ele conta os nomes dos alunos que conversaram com ele, e a Shizune começa a pesquisar quem eles realmente são. Ela revela que a família da Karen é dona da famosa rede telefônica de Jota, uma das maiores do país. Ou seja, aquela história de que ela era uma plebeia que subiu na vida era pura mentira. E o Kazuya não fica atrás, a família dele é dona de uma gigante empresa de mudanças. Nessa hora, o nosso prota percebe que os dois são praticamente da realeza, fingindo ser gente comum. Depois disso, eles voltam pra sala e fica claro que a Hinako é realmente muito inteligente e vive cercada de pessoas. Só que nesse momento a Shizune liga outra vez avisando que a carteira da Hinako ficou pra trás. Graças aos rastreadores que instalou, ela descobre que o objeto está no banheiro feminino. O nosso protagonista vai até lá, mas para antes de entrar quando uma garota aparece perguntando se ele precisa de ajuda. Ela se apresenta como Meirei Tennoji, filha única do presidente do grupo Tennoji. Ninguém te perguntou. O Itsuki
fica tão impressionado que só consegue soltar um som de surpresa, o que ofende completamente a guria. Quando ele admite que nunca ouviu falar da família dela, a Mirei praticamente chama o garoto de caipira e começa a explicar toda a história do grupo. No fim das contas, o grupo Tennoji está no mesmo nível da família Konohana, só que isso irrita ainda mais a Mirei, porque o Itsuki conhece os Konohana, mas nunca ouviu falar da família dela, e ela ainda deixa claro que morre de inveja da atenção que a Hinako recebe. Depois de se acalmar, ela ajuda o nosso prota a recuperar a carteira, mas a Mirei ainda quer saber como ele descobriu que a carteira estava no banheiro feminino. O Itsuki improvisa, dizendo que procurou por tudo e que aquele era o último lugar que faltava verificar, sem citar o nome da Hinako. Em vez de desconfiar, a Mirei acaba dando uma bronca nele. Ela diz que um futuro líder não pode viver fazendo favores para os outros, e aconselha o nosso prota a falar mais com confiança e manter uma postura melhor. O Itsuki promete que vai melhorar, deixando a Mei satisfeita. Antes de ir embora, ela ainda diz que se ele precisar de ajuda é só procurar a garota de cabeleira loira. Só que o nosso prota estraga tudo quando pergunta na maior inocência se a escola permite pintar o cabelo. A Mirei entende aquilo como uma ofensa, sai toda irritada jurando que loira é natural, enquanto o nosso prota continua sem acreditar muito nessa história. As aulas finalmente acabam, e o Kazuya e a Karen aparecem para parabenizar o Itsuki pelo primeiro dia. Eles até convidam o garoto para sair, mas ele recusa porque precisa voltar cedo para casa e promete acertar numa próxima. Depois disso, ele vai atrás da Hinako, que sem ninguém olhando, já voltou no modo bicho preguiça. O Itsuki diz que está na hora de ir embora, mas ela se recusa. A lógica dela é simples, mano. Agora que ela já está na escola, bateu uma preguiça de voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Ele até tenta levantar a garota, mas ela se agarra com uma força absurda. E foi aí que ele lembrou do pacote de batatas fritas que a Shizune entregou. Assim que ele abre o pacote, a Hinako enlouquece. O Itsuki avisa que só entrega as batatas quando chegarem em casa. Assim que chegam, as aulas com a Shizune começam imediatamente. Além de estudar para o dia seguinte, o Itsuki recebe treinamento de etiqueta e defesa pessoal, servindo de saco de pancadas durante boa parte da prática. Pelo menos a Shizune percebe que ele aprende muito rápido. Depois do treino, o nosso prota pergunta por que nenhum cuidador conseguiu ficar muito tempo no cargo. A Shizune explica que todos foram contratados pelo pai da Hinako e sempre trataram a garota com rispidez, sem conseguir criar uma relação de confiança. Por isso decidiram apostar em alguém fora da família. Enquanto caminham pela casa, o Itsuki encontra a Hinako, que reclama do cheiro dele e o arrasta para o próprio quarto, onde existe um enorme banheiro. O problema é que ela resolve tomar banho junto com ele. Os dois entram usando roupas de banho, mas a situação continua extremamente constrangedora. Para disfarçar esse nervosismo aí, o nosso prota começa a estudar os perfis dos colegas e pergunta se a Hinako tem algum amigo. Ela responde que não, apesar de viver cercada de pessoas, diz que todos são apenas interesseiros. Quando o Itsuki pergunta se ela nunca quis ter amigos de verdade, a garota responde que basta ter ele. O nosso prota fica sem graça, e a situação piora quando ela pede para que ele lave o cabelo dela, já que sempre foi a Shizune que fazia isso. Enquanto ajuda, o Itsuki pergunta por que ela escolheu justamente ele como cuidador, e a Hinako não revela o verdadeiro motivo, e apenas responde que gosta dele porque cuida dela sem tentar mudá-la. Logo depois, ela diz que está com muito calor e quer tirar a roupa de banho, deixando o nosso protagonista desesperado. E é nesse momento que ele percebe que a Shizune deixou os dois tomarem banho juntos, e quando pergunta sobre isso, descobre que a Shizune estava escondida no banheiro observando tudo o tempo inteiro. Mesmo séria, ela manda as empregadas levarem a Hinako para se trocar. Depois, elogia o trabalho do Itsuki e entrega uma muda de roupas junto de um suposto remédio para evitar certas intenções. O moleque fica traumatizado, mas depois descobre que era apenas um frasco de vitaminas. No dia seguinte, começa o segundo dia de aula. O nosso prota acredita que finalmente está preparado, mas essa confiança acaba rapidamente. Quando ele corre para pegar os sapatos, ele esbarra em uma garota. Assim que reconhece quem ela é, tenta fingir que nunca viu, só que ela também reconhece o Itsuki. A garota corre até ele, o abraça com toda a força e começa a chorar e diz que sentiu muita saudade. E esse foi o resumo desse episódio, meus manos. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder a próxima parte e comenta a palavra aí, ferrou, porque ferrou, mano. E agora, a melhor amiga chegou, o que vai acontecer? Ali na hora do banho, mano, eu sei que muitos pensaram, ó, vai rolar. Não vai rolar não, com seu safado. Nem era pra rolar, mano. O cara tá ganhando 20 mil por dia, ele não pode arriscar tudo não, mano. Tá entendendo? Para com isso aí, seu sujo. Tamo junto, meus manos. Dá uma olhadinha no clube de membros, por favorzinho. É baratinho, apoia muito o canal. Vai, dá uma olhadinha aí. Tamo junto, meus manos. E lembre-se, o Desenho Animes, amo vocês.